Salve, salve, família vascaína, tudo bem com vocês aí? Bom, gente, hoje nós vamos trazer, né, que o Nuno Moreira foi anunciado, hoje também o Vasco solicitou, né, entrou com um pedido de recuperação judicial e esses dois assuntos, além da preparação de Vasco e Flamengo, é que a gente vai falar hoje aqui. Depois da vinheta, vamos embora. Vamos lá, galera. Vamos deixando o like aí no início do vídeo aí. Eu tô sentindo falta do like de vocês aí, viu? O vídeo parou de ser recomendado, tava numa crescente tão boa, deu uma caída aqui agora. Então, ó, senta o dedão no like aí e vamos se inscrever também, tá bom, galera? E se der também, vamos ver esse vídeo até o final aí, ó. Aumenta a velocidade do vídeo, mas vamos ver até o final aí pra ajudar esse canal a deslanchar de vez aí, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, Nuno Moreira, agora anunciado oficialmente. Tá bom? Agora o Vasco corre para poder registrar o Nuno Moreira, assim como fez com Benjamin Garré, já tá ali, ó, bidado, então já está à disposição de Carille, tá? Se o Carille quiser, eu não tenho informação ainda de que ele já faz trabalho em campo com o Carille, trabalho tático, né? Gostaria muito, já que nem que fosse para banco, já numa necessidade de entrar, porque é um ponta direita canhoto, né? Que a gente tem um Adson nessa característica aí, né? Para quem acha que o Ryan joga ali, o Ryan é muito mais centralizado, né? Muito mais substituto do Verratti do que propriamente um ponta direita, apesar que faz aquela parte ali na seleção sub-20 também faz ali, já fez na seleção sub-17 também, mas não tem esse destaque todo, não tem essa velocidade, né, que a posição exige, tá bom? Então a gente torce para que, né, a gente consiga registrar a tempo esses jogadores, tá bom, galera? O Flamengo, gente, deve ter a volta de três importantes jogadores para o confronto de sábado, tá bom? São eles, os laterais esquerdos, Alexandro, Ayrton Lucas e o atacante Juninho. Esses aí estavam contundidos, né? As baixas se dão pela outra ponta, né? Pelo Everton Cebolinha e pelo Michel. Tá, mas o elenco do Flamengo ele é muito robusto, muito qualificado. A gente sabe que essas baixas aí não farão tanta falta, não dá para repor ali tranquilamente, tá? Outro assunto, né, que hoje confirmou é que o Vasco fará a partida de ida no estádio Newton Santos, tá? A partida vai ser nesse sábado, 18 horas, certo? Wagner do Magalhães Nascimento apita a primeira partida, tá? Então já está tudo definido aí. Eu acho que a Polícia Militar é que exigiu fechamento de dois setores, então vamos ter público reduzido também lá no Engenhão, tá? Eu acho que é um campo neutro, né? Mas a gente quer tirar do Flamengo talvez a vantagem de jogar no Maracanã, que é um campo que ele conhece muito mais do que o Vasco. Então vai para o Engenhão que os dois pelo menos têm o mesmo conhecimento, né? De jogar lá. O Vasco, por exemplo, esse ano não jogou no Maracanã ainda, né? Então, e o Flamengo manda todos os seus jogos lá. Então tem essas diferençazinhas aí que é boba, mas vai que no final das contas, nos frigir dos ovos aí, faça algum tipo de diferença, tá bom? Pelo lado do Vasco, a preocupação fica por conta de Tietê. Tietê teve uma lesão, né, no ligamento colateral. Tem chances de estar à disposição, mas eu não sei se até lá ele consegue fazer trabalhos, né, específicos ali de campo, bola, né? Se ele não treinar bem aí já, hoje é terça-feira, se ele já não voltar amanhã para treinar, já fica mais difícil da gente acreditar que o Tietê possa atuar, né, nesse jogo aí. Mas vamos torcer, porque o Tietê foi um dos bons jogadores que se salvaram nesse jogo aí com o Vasco contra o Botafogo. Né? Verratti, para mim, o melhor em campo, né? Defendia, atacava, fez o gol. Paulo Henrique também a mesma disposição de sempre. Tá? E o Tietê realmente melhorou muito nossa saída de bola, até a própria marcação também, né? A imposição ali, a consistência de jogo. Né? Então foi importante. Então seria importante que o Vasco mantivesse esse time aí. Tá? Mas nem tudo são rosas. Bom, gente, hoje, como eu adiantei no início do vídeo, o Vasco entrou com um pedido de recuperação judicial, tá? Teve uma carta aqui do Amodeu que eu vou trazer para vocês na íntegra aqui, é o seguinte:
Abre aspas, o Clube de Regatas Vasco da Gama, reiterando seu compromisso com a transparência e o respeito a toda a comunidade vascaína, informa que deu entrada no pedido de recuperação judicial da Vasco SAF e do Clube de Regata Vasco da Gama na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, dia 24, ontem. Ao concluir com êxito a etapa de mediações, é hora da instituição avançar para a próxima fase. A recuperação judicial é fundamental neste momento, uma vez que reforça o comprometimento com o presente e o futuro do Vasco. A reestruturação iniciada em junho de 2024 tem como objetivo restabelecer efetivamente a saúde financeira do clube e da SAF. Esse processo segue contando com o suporte da Álvares e Marçal e de renomados escritórios de advocacia altamente especializados. A recuperação judicial é fundamental para aumentar a segurança jurídica, criando um cenário de previsibilidade e estabilidade financeira favorável para atrair novos investidores e, eventualmente, uma futura negociação pautada pela responsabilidade. O Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF reafirmam que as operações do dia a dia e os investimentos do futebol continuarão, assim como o pagamento em dia dos salários dos profissionais, atletas e demais obrigações. Decisões difíceis, mesmo quando amargas e impopulares, não diminuem a convicção e determinação da atual administração de enfrentar esse desafio de maneira firme, responsável. Ou se encara a realidade, ou corre o risco de seguir repetindo os mesmos erros do passado. As informações sobre o processo de recuperação financeira serão atualizadas através dos canais oficiais de comunicações Saudações Vascaínas, Pedrinho, presidente do clube, e Carlos Amodeu, o CEO da Vasco SAF. Tá? Deixa eu trazer um videozinho aqui do Capelo, que repercutiu hoje no Redação Sport TV, e depois eu trago um pouco mais da minha opinião. Fique aí com o Capelo. Bom dia, Barreto, Serginho, Thales. Já era esperado, Barreto. Eu acho até que aqui no próprio Redação a gente já tinha comentado, ao falar de Corinthians, semanas atrás, que o Vasco era um clube cuja recuperação judicial era aguardada, porque o Vasco já tinha contratado ali uma assessoria, tem a assessoria da Álvares e Marçal para fazer esse processo, então a gente estava esperando esse movimento e ele aconteceu na noite de ontem. O Vasco anunciou que entra com pedido de recuperação judicial tanto na Associação Civil, Clube de Regatas Vasco da Gama, quanto na SAF. Então são duas recuperações que vão ser feitas em paralelo. A mais importante é a da SAF, porque é lá que estão a maior parte das dívidas do Vasco, né? Quando o Vasco fez o movimento da SAF, da venda do futebol, diferente de todas as outras vendas de futebol que já aconteceram, o Vasco passou essas dívidas quase na totalidade para a SAF. Então, onde está a maior parte das dívidas está no clube empresa, na SAF. E agora começa uma jornada que é uma jornada difícil, delicada, crítica, mas que pode solucionar a dívida do Vasco, porque esse é um processo cujo objetivo é baixar muito a dívida, né? Geralmente o que se busca ali é um desconto de 80%, 85%, isso vai variar muito. Eu estou dando aqui só uma base para a gente ter uma ideia de como funciona um processo como esse. E o restante dessa dívida que ficar a pagar, ter ali um prazo bastante alongado, papo de 10 anos, algo do tipo. Então, o Vasco, com esse processo de recuperação judicial, mira esse cenário. Enquanto isso não acontece, né? As próximas etapas são, agora acontece o pedido, a Justiça tem que homologar. Assim que homologa isso, né? Então começa ali o prazo para renegociação com os credores, o Vasco já tem um benefício também de não ter a execução de todas as suas dívidas que estão penduradas. Então o Vasco também vai ter um respiro no curtíssimo prazo. Bom, vamos lá. O Vasco entrou reuniu com os credores, né? Enfim, e pediu essa recuperação judicial à Justiça. Quando homologado, a Justiça vai autorizar, né, enfim, e o Vasco vai ter que sentar com seus credores, fazer uma assembleia de credores e assim propor um plano para pagamento dessas dívidas aí. Essa assembleia vota e se a maioria dos credores aprovarem, tá valendo. Importante, assim que homologado pela Justiça, todas as execuções contra o Vasco travam. A princípio por 6 meses, mas como é rotineiro, estende-se por mais 6 meses. Ou seja, gente, assim que aprovar, o Vasco respira, tá? Não é que vai deixar de pagar salário ou as obrigações do dia a dia ou as obrigações fiscais com o governo, com a União, com o Estado, com o município. Isso tem sempre que pagar. Inclusive, se estiver devendo, continua devendo. Não entra na recuperação judicial. Tá? Mas as outras, que é essas que sufocam tanto o Vasco, aparece lá um jogador lá de que jogou no ano 2000 cobrando, um jogador de basquete e não sei o que, né? Ele entra cobrando, isso aí fica travado, ficou travado, tá? Ou seja, então o Vasco vai conseguir esse ano garantir todo o seu orçamento sem problema algum, garantir a contratação de jogadores, o pagamento de salário, ok.
Depois eu quero comentar sobre isso. Então, feito isso, o Vasco vai pegar, sentar com os credores, apresentar o plano, deu ok? Beleza, o Vasco vai começar a pagar isso aí. Existe, né, mais ou menos aí no que até o próprio Capello trouxe, né, enfim, o professor José Humberto, quando se aceita, a, é, é, a dívida ela é reduzida drasticamente e o restante é pago de acordo com os termos da negociação. Geralmente em 10 anos, sendo que o primeiro ano fica nessa parte aí de negociação, então não paga, então começa a pagar do segundo ano um percentual mais baixo, que tende a ir aumentando, né, conforme o passar dos anos, mas o que a gente pode trazer é que com certeza diminuiu e diminuiu muito, mas assim, diminuiu muito, gente, tipo de 80%, 70%, 60%, em alguns casos até 50%. Você consegue diminuir aí, porque o credor ele quer receber. Né, já está ali há anos e anos e anos ali, o Vasco não paga. Então, ou ele aceita algum plano desse homologado pela justiça, né? Porque qual é a diferença? Que agora, se o Vasco não, e esse é o problema, se o Vasco não honrar, o credor pode pedir a falência do clube. Aí um abraço. Não tem mais aonde recorrer, né? Porque o Vasco já teve o RCE, o regime de recuperação e que é mais branda, né? Que é o regime centralizado de execuções, e aí o Vasco não cumpriu. Só que lá o Vasco tinha que pagar, tinha que. Lá o que acontece? Você tem que pegar 20% do teu orçamento e já destinar para isso. 20%, gente, vamos falar, uma fatia enorme. Asfixia o clube. Um clube que todo ano fecha no vermelho, tu tira 20% ainda, é óbvio que não vai dar. Então, agora, você viu aí que eu trouxe aí que o Vasco tem uma empresa de consultoria, né? O Pedrinho falou em algumas entrevistas, né? Que falou, ó, o CEO da SAF, o Carlos Amodeu, nos deu 5 milhões de dólares para poder investir em contratações. E é isso que vai acontecer. Então, gente, eu gosto dessa postura. Para mim, nesse ponto, o Pedrinho vem melhorando o Vasco, tá? O tempo dirá também, né, se tá certo ou não. Estou dando a minha impressão de momento, tá? Que começou com a reestruturação do futebol, reestruturação financeira. O Vasco está atacando a dívida, como eu nunca vi ninguém se propor a atacar com responsabilidade, tá fazendo contratações de jogadores mesmo sem dinheiro, né? Vai lá, parcela. Então, vem mostrando isso aí, mantendo os salários em dia. Então, eu tento, a gente, como a gente estava tão ferrado, né, nessa parte financeira, sem o investidor, né? Claro que depois que a SAF veio, a gente teve aquela esperança e logo caiu por terra, mas a gente, de todos esses últimos 20 anos aí, esse, de fato, é aquele que eu estou vendo alguém trabalhar para poder pagar essas dívidas. O que eu queria falar? Na hora que eu falei que eu dei uma pausa, que eu queria voltar. Como esse ano a gente não vai sofrer execuções, isso depois da homologação, tá, gente? Não, por enquanto, nada. O Vasco só entrou com um pedido. Deve ser homologado. Então, depois que travar isso aí, o Vasco conseguir não cair nenhuma dívida de paraquedas ali, ó, entrou aqui, penhora, tem que pagar, transferban, como não vai ter tudo isso aí, eu acho sim que o Vasco passa a ter uma responsabilidade de apresentar resultados melhores do que foi o ano passado, ok? O que eu estou falando com isso? Copa do Brasil chegar tão longe quanto foi, temos Copa Sul-Americana, então é mais uma fonte de receita, né? E eu ainda falo que a Copa Sul-Americana, ela é mais fácil, é a competição mais fácil que a gente vai disputar esse ano. Aí você fala, pô, tá doido? O Carioca. Não, eu tô falando vencer, não disputar. Vencer a Copa Sul-Americana. Por quê? O Campeonato Carioca, você tem Flamengo, tem Botafogo, tem que estar na Libertadores. Não vou colocar o Fluminense, porque o Fluminense também está na Sul-Americana, mas tem Flamengo e Botafogo. Vencer o Flamengo já vai ser muito difícil, tá? Copa do Brasil, todo mundo da Libertadores entra, tá? E o brasileiro é a mesma coisa. Ou seja, na Copa Sul-Americana, eu acredito que é a competição mais acessível para o Vasco esse ano. Tá? Então, além de premiações de Copa do Brasil, temos premiações com Copa Sul-Americana, temos premiações com Campeonato Brasileiro. Carioca não. Então, acredito que a gente, melhorando esses nossos desempenhos aí, talvez beliscando a pré-Libertadores, a gente consiga, inclusive, melhorar a receita. Para que no ano que vem, quando começar, né, realmente a executar o plano da recuperação, que a gente não sofra com isso.
tá? Então depois eu vou trazer mais detalhes de como ficou. Já tem algumas matérias aí falando que o Vasco ele negociou 200 e poucos milhões, a dívida é de 1,4 bi. Então por enquanto o Vasco não negociou todo o montante da dívida, negociou com alguns, já fez um pool ali de credores e a gente espera que isso de fato vá para frente. Eu tô acreditando muito, me parece ser muito responsável, tá? Até mesmo porque não extrapolou, não passou por cima de nenhum dos poderes do clube. O plano foi apresentado no Conselho Deliberativo, foi autorizado, agora vai sentar com os credores. Quando você senta com os credores, junto com a empresa, né, de jurídica e de consultoria, eles vão fazer um plano factível, gente. Não é chegando lá, ó, gente, ó, minha proposta é pagar isso. Tá, mas baseado em que você vai pagar isso? Vão apresentar o plano. Olha, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem receita ó, de 600 milhões. Os nossos custos são esse, assim. Folha salarial, conta de água, luz, não sei o que, patrocinador, enfim. Eles pegam, né, cara, o razão, a gente chama de DRE, né? O demonstrativo do resultado do exercício do time, do clube, e coloca ali. E fala, ó, a tendência é que salve isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sem fantasia, sem falar assim, ó. Não, mas se a gente ganhar, ou se. Não tem nessa de si, não. É que em todas as hipóteses mais seguras e conservadoras, a gente vai ter esse resultado aqui para poder honrar com o plano de recuperação judicial. Feito isso, os credores vão votar, vai ter uma assembleia, vamos supor que tenha 10 credores. Se 6 votarem sim, aceito, beleza, começa aí, né, o plano aprovado, homologa-se na justiça, e aí o Vasco começa a tocar o barco por aí. Tá bom, galera? A gente vai falar muito disso ainda aí, tá? Eu sei que o foco é o futebol, mas é uma notícia muito importante para o futuro do nosso clube. Beleza, galera? Então fiquem com Deus aí. Deixou o like, gente. Olha as informações, hein? Informações boas e verídicas e, né, honestas que todo vascaíno precisa saber aí, até mais para ir acalmando o coração, tá? A partir de amanhã eu quero focar total na partida contra o Flamengo, a gente tem que entrar com garra, sei que não é fácil, o Flamengo é amplamente favorito, mas são 11 contra 11, né, gente? 11 contra 11. Bora lá, vamos endurecer, que a gente vai que Deus nos ajuda nesse dia aí, alguma coisa acontece, tá bom? Sábado, 18 horas, no Newton Santos, lá no Tapetinho, Vasco e Flamengo, tá bom? E a gente vai trazer mais coisas, tá bom? Like, se inscreve, compartilha, é isso aí. A gente volta a qualquer momento aí. Tchau, tchau.